Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem dos irmãos Vassoler. Vocês veem aqui a mim e a minha amada irmã Larissa. Nós continuamos aqui na cidade de Sarajevo, essa formidável capital da Bósnia. E hoje vamos fazer um vídeo muito importante para o meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, de um local que, dada a história humana, é muito importante que exista. Mas é claro que nenhuma de nós, gostaria que houvesse, vejam vocês, um museu da infância em guerra. Esse museu, ele foi fundado por uma pessoa de muita consciência que teve a sua infância rasgada, atravessada pela agressão das forças militares da República Srpska, que impuseram um sítio odiento a Sarajevo por 3 anos e meio, entre 1992 e 95. Então, esse museu aqui da infância em guerra que eu mostro a vocês é o local agora do nosso périplo das viagens de Vassoler. E vocês vão ver aqui, nesse museu, uma série de objetos das então crianças que viveram em Sarajevo e que tiveram a sua infância formada e, claro, deformada pela experiência da guerra. Eu não vou adiantar aqui os conteúdos que nós vamos ver, mas é importante dizer que o museu, esse War Childhood Museum, vocês podem visitar o site desse museu. Ele recebe doações, e se vocês acompanham as viagens de Vassoler, vocês podem procurar o War Childhood Museum aqui de Sarajevo, porque é importante que as histórias de pessoas, e sobretudo das crianças, mas também dos jovens, que viveram experiências traumáticas da guerra, cheguem às mais variadas partes do mundo. Por quê? Porque nós estamos preocupados em mostrar o que é o cotidiano da guerra. Para muitas pessoas que nunca viveram situações confortáveis a maior parte da sua vida, que não sabem o que é falta de luz, falta de comida, falta de aquecimento, falta de dignidade, que nunca viram cadáveres espraiados pelo chão, como se fosse o próprio asfaltamento. A guerra é uma abstração, mas para essas pessoas que viveram a experiência da guerra, a guerra é um trauma, a guerra é uma metástase, a guerra é o oposto mesmo de qualquer possibilidade utópica e humanista de vida. Então, a partir de agora eu vou mostrar a vocês o Museu da Infância em Guerra. Nós tivemos autorização aqui da equipe do museu para apresentarmos alguns aspectos da exposição e eu inclusive vou mostrar para vocês logo no início aqui antes de entrar no local do museu propriamente dito, na exposição, eu vou mostrar um livro que eu adquiri. E quando vocês vierem aqui a Sarajevo, vocês também podem adquirir esse livro. E quero dizer a vocês que ajudem, contribuam para essa causa. Porque esse é o tipo de museu, gente, que sensibiliza as pessoas para falar: guerra jamais, extremismo nacionalista, dogmático, religioso, de qualquer cunho, político, jamais. Vamos então agora, aqui em Sarajevo, ao Museu da Infância na Guerra, War Childhood Museum, que traz 50 histórias de então crianças que viveram a guerra, o sítio, a agressão sofrida pela Bósnia. Vocês estão acompanhando o meu canal do YouTube, vocês sabem que eu já falei bastante sobre a dissolução da Iugoslávia, sobre a guerra terrível que acossou a Bósnia, especificamente Sarajevo, porque ao norte de Sarajevo, há bósnios de origem sérvia que quiseram proclamar a independência da assim chamada República Srpska e eventualmente a sua adesão aos vizinhos do norte, aos sérvios,
que são cristãos ortodoxos, todos eles. Essa cidade ficou sob sítio, sob fogo cruzado. Nós visitamos as colinas, nós mostramos um hotel calcinado, nós tomamos o teleférico, nós visitamos vários pontos aqui, andamos ao largo do rio Miliatska, mostramos o prédio da prefeitura. Esse é o 4º vídeo das viagens de Vassolera aqui em Sarajevo. Então, eu e a Larissa, minha irmã aqui, nós vamos entrar agora nesse museu. E antes de eu entrar na exposição, eu vou abrir o livro. Eu comprei agora o livro aqui. Eu vim aqui, eu estive aqui, quero repetir isso. Eu estive aqui 5 anos atrás, em janeiro de 2018. E eu escrevi uma reportagem, escrevi um artigo, um ensaio, para o jornal O Estado de São Paulo, para o caderno literário Aliás do jornal O Estado de São Paulo. Aliás, eu quero agradecer ao Antônio Gonçalves Filho e ao André Cáceres, meus editores da época lá do caderno Aliás, que de forma muito acolhedora receberam a pauta que eu havia mandado de um texto aqui sobre esse museu e sobre a experiência traumática da infância na guerra. Vocês podem dar um Google, meu nome, Flávio Ricardo Vassolera, e procurarem. Vocês podem procurar esse texto que eu escrevi. Coloquem Flávio Ricardo Vassolera, Sarajevo, Caderno Aliás, Estadão, vai aparecer o texto. Então vamos lá, gente. Viagens de Vassolera aqui, no Museu da Infância na Guerra, olhem só. Olhem aqui, ó. A primeira intervenção do museu. Nós temos uma menina e um rapaz jovenzinhos, e ao invés de nós termos uma bexiga, ao invés de eles estarem empinando uma bexiga, uma pipa, a bexiga tem a forma de uma granada. Aliás, vocês vão ver como as crianças, com a sua ludicidade, recriavam o mundo com os artefatos militares. Aliás, a minha irmã estudou um pouco de psicologia infantil na educação. Ô Lari, o que a criança faz? Como é que a criança forma aí o seu universo imaginário? Como é que ela lida? As crianças estavam na guerra. Então, por que a criança... o que ela via dos artefatos? Obviamente que ela não conseguia significar o que era uma guerra. Conta pra gente um pouquinho do que você já estudou, na época que você fez lá licenciatura em educação, estudou psicologia infantil, leu Jean Piaget e outros autores. O que você diria pra nós, Fia? Na primeira infância, a criança é muito baseada na imitação, né? Desculpa, e a Larissa também estudou a pedagogia Waldorf, também tem uma formação em pedagogia Waldorf, é importante a contribuição que ela vai trazer aqui para nós. Na primeira infância, a criança é muito baseada na imitação, né? Então, eu fico imaginando aí, criança aí até os 7 anos, como ela vai observar e contextualizar, claro, né, para o imaginário dela. Nos primeiros anos a criança ainda vive num mundo que o mundo é a presença dela, a existência dela, e aos poucos ela vai conseguindo identificar o outro e ter mais um sentimento de alteridade. Mas ao longo de toda a primeira infância ela vai imitar a realidade que ela está assistindo ali, né? Então, com certeza uma criança que está em meio a uma guerra e a guerra está acontecendo na rua da casa dela, ela não cria um mundo totalmente alheio e que não faz conexão. Com certeza aquilo faz parte da realidade, forja o imaginário dela, porque principalmente na primeira infância a imitação, e a gente pode lembrar de quando a gente era criança, como a gente imitava os nossos pais, a gente gostava de brincar de tarefas domésticas, de profissões, né? A gente forjava profissões no imaginário. Então imagina como que é forjado o imaginário de uma criança, né, em meio à guerra. Bom, com essa colocação formidável aqui da Larissa, minha irmã, que é treinadora de basquete, é professora de educação física, tem formação em fisiologia do esporte e na pedagogia Waldorf, e quando fez licenciatura na Universidade de São Paulo, estudou, né, psicologia da infância, estudou esses aspectos. Olha aí o que a Larissa disse. Vejam mais uma vez aqui, gente, a antibexiga com uma granada. Tá aqui, ó. Começa a ressignificação por aqui. Então, vamos lá, Fê? Vamos lá, a gente vai entrar no Museu da Infância na Guerra. Procurem na internet War Childhood Museum. A maioria dos espectadores e espectadoras das viagens de Vassolera, a não ser que tenha ascendência bósnia, ou sérvia ou croata, não vai falar, né, a língua aqui dos Balcãs. Musei Ratnog Dziedzictwa. Né? Tem um diálogo com a língua russa, são uma língua eslava, mas procurem na internet e a gente vai entrar aqui agora.
Viagens de Vassoler. Vamos em frente mostrar tudo isso para vocês. Sarajevo, Bósnia. Pessoal, nós entramos aqui no Museu da Infância na Guerra, War Childhood Museum, e no hall aqui de entrada, vocês veem uma árvore que poderia ter sido desenhada por nós nas aulas de educação artística, com uma série de livros, inclusive ali vocês veem um diálogo com o diário de Anne Frank, que ficou escondida num porão em Amsterdã, na Holanda, para justamente se proteger dos criminosos nazistas que certamente a teriam deportado para um campo de concentração aqui no leste da Europa. Nós estamos agora nos Balcãs, no sudeste. E eu tenho aqui em mãos, gente, um livro que eu acabo de adquirir no museu, chamado War Childhood, de Yasminko Halilovic. E esse livro tem uma série de histórias das então crianças que passaram pela guerra. Ele dialoga, é claro, com a exposição que a gente vai começar a ver na sequência. Então eu quero ler para vocês aqui 3 fragmentos que eu selecionei. O livro é todo, e é importante dizer que o livro está disponível em inglês, francês, alemão, italiano e bósnio, quando vocês vierem aqui. E quem acessar o site, de repente, tá? Eu estou falando uma informação para vocês, eu não tenho certeza se é possível comprar pelo site. De qualquer maneira, gente, quando vierem aqui a Sarajevo, ou de qualquer maneira, acessem o site do War Childhood Museum de Sarajevo e se informem sobre esse aspecto desse formidável livro que traz histórias que precisam ecoar por toda a humanidade para que a guerra seja evitada de qualquer maneira. Então vejam vocês o que é a guerra. Vou ler aqui para vocês histórias agora dessa página. Esse primeiro fragmento é de um rapaz chamado Abdul Rahman, que nasceu em 1988. Portanto, ele tinha 6 anos quando o horror do sítio a Sarajevo começou. E aí ele fala: o meu pai morreu no fronte, enquanto a minha mãe estava grávida da minha irmã, que nasceu um dia depois que o meu pai morreu. Vocês conseguem perceber essa mescla entre morte e vida? Isso esgarça completamente a alma da pessoa. Vocês querem ver o que é a guerra a partir de quem a viveu? Uma infância em que você não assiste a desenhos animados. Você os ouve. Eu me lembro do meu pai narrando para o meu irmão e para mim a história do Popeye. Faltava luz, faltava água, faltava comida. A guerra é a falta. A presença na guerra é a bomba, é o fogo, é o incêndio. Esse do Popeye é o Ensar, que nasceu em 1991, ou seja, era um bebê. Quando a guerra acabou, ele tinha 4 anos. Aí o Elmir, que nasceu em 1974. Então ele tinha 18 anos quando o cerco a Sarajevo começou. Era um jovem. Para mim, a infância na guerra era caminhar pelas linhas de frente e montar guarda em diferentes campos de batalha da Bósnia. Vocês percebem isso, gente? Essas histórias que dialogam com a exposição que nós vamos acompanhar agora estão nesse livro de Yasminko Halilovic, War Childhood, que faz parte aqui de um diálogo com a exposição aqui desse Museu da Infância na Guerra, War Childhood Museum. Viagens de Vassoler aqui. Vamos agora museu adentro. E compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a guerra não é uma abstração. A guerra é uma destruição concreta. A guerra é a quebra daquilo que nós tomamos por normalidade na vida. Mas nós somos um grupo, infelizmente,
restrito de pessoas que puderam ter, numa humanidade tão injusta, dignidade para crescer, para estudar, para sobreviver. Partilhem esse vídeo para que as pessoas saibam o que aconteceu aqui em Sarajevo, o que é a guerra, o que é o extremismo, o que é a condição humana levada às últimas consequências. Continuemos então, Viagens de Vassoler, War Childhood Museum, Museu da Infância da Guerra, Sarajevo, Bósnia. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui que as crianças que tiveram a sua infância ceifada, transtornada, rasgada pela guerra, deveriam ter recebido esses presentes que vocês veem aqui na entrada, logo à entrada do Museu da Infância na Guerra. E a menina Naida, que nasceu em 1989, recebeu do seu avô esse balancinho. Vejam só que delicadeza. Olhem só. Esse balancinho era muito especial para Naida e ela queria muito brincar com ele e brincar com o avô. Só que o avô da Naida, tristemente, faleceu pouco antes de o sítio de agressão que as forças da República Srpska fizeram a Sarajevo durante o sítio por 3 anos e meio. Ele morreu pouco antes. E a Naida teve que viver num porão. Sua mãe, por causa da situação excepcional da guerra, e porque muitas outras crianças acabaram ficando órfãs, cuidava da Naida, que tinha 5 aninhos, que tinha 3 aninhos quando a invasão começou, quando o cerco começou. A Naida sentia que a mãe precisava dividir a atenção entre ela e outras crianças que haviam ficado órfãs na guerra. Ela não pôde brincar com esse balancinho. E a mãe da Naida lançou mão de um método lúdico, lírico, para saber onde sua filha estava. Ela amarrou um sininho no bracinho da Naida, e sempre que a Naida se movia, esse sininho badalava, e a mãe sabia que estava tudo bem. Quando a Naida cresceu, nós já estamos falando aí de uma guerra que tem mais de 30 anos, de um cerco a Sarajevo que tem mais de 30 anos. Quando a Naida cresceu, vejam mais uma vez essa imagem maravilhosa aqui do balancinho, ela quis passar para sua filha esse sininho como a coisa mais preciosa com que ela havia convivido na sua infância rasgada pela guerra. E depois que sua filha cresceu, ela quis passar para outros parentes, crianças, e eles não viram tanta ênfase ou tanta graça no sininho. E aí a Naida acabou descobrindo que seria interessante não passar o sininho adiante, seria interessante trazer essa balancinha para o Museu da Infância em Guerra, para que outras pessoas pudessem conhecer a história do sininho e para que outras pessoas soubessem o que ele representava para Naida e para alguém que teve a sua infância rasgada, explodida, vilipendiada pela guerra. Essa história maravilhosa abre a exposição aqui do War Childhood Museum e nós vamos mostrar a vocês alguns objetos, esse tênis roto, desenhos, vejam vocês, os jogos dos adultos que as crianças, não podendo brincar ao ar livre, aprendiam, vamos dizer assim, com antecipação, e aí aprendia a jogar gamão aqui. E aqui, a Larissa está aqui, eu vou pedir para a Lari. Essa história aqui é muito significativa, né? Vocês veem aqui uma das coisas que eu mais amo na vida, um livro. Lari, o que aconteceu? Como é que é o nome da pessoa, da criança, à época? É o Faruk. É o Faruk. Quantos anos? Em que ano ele nasceu, Fia? Está ali do lado dele. 75. Então o Faruk, 75. Quantos anos ele tinha em 92? Portanto, 13 anos, é isso? Não. Não, em 92 ele tinha 17 anos. Qual que é a história aqui do Faruk? O que tem a ver esse livro com a história do Faruk no meio da guerra?
Ele gostava muito, ele era um colecionador de comic books. História em quadrinhos, vamos dizer assim. Histórias engraçadas. E aí, quando ele fez 14 anos, ele já tinha 2.000 títulos em casa colecionados. Nossa, olha só. E aí num dia, na casa da tia-avó dele, um primo deu para ele 2 livros que eram a edição completa desse strip art, alguma série específica de comic books. E aí ele leu essa série completa e virou os livros que ele mais gostava, de todos os que ele tinha, esses eram os livros que ele mais gostava. E aí, 3 anos depois, em 92, aí ele já tinha 17 anos, ele estava jogando cartas ali com os amigos em casa, e aí uma granada explodiu ali em algum lugar perto da casa dele. Meu Deus. Muito perto, e com a explosão dos estilhaços, 2 estilhaços da granada entraram pela janela. E uma delas acertou o livro. E aí ele diz que se o livro não tivesse naquele local, naquela hora, o estilhaço teria acertado um deles. Ou seja, Fia, o livro o salvou. É o livro que ele mais gostava, né? Olha só, gente. Vocês percebem a simbologia? Vocês percebem essa dimensão de ele jamais poder, a partir de então, distanciar o livro de um anjo da guarda? Que bela história. A gente vai percorrer aqui o museu, são muitas as histórias. A Larissa e eu vamos percorrendo aqui o museu, essa cadeirinha, cada objeto. Gente, quando nós entramos, por exemplo, num antiquário, cada objeto de um antiquário guarda uma pletora de histórias, de afetos, sentimentos. Aqui é o ápice de um antiquário e da memória, porque é o momento em que as crianças tiveram que renascer, tiveram a sua infância assustada, ceifada, e tiveram que se tornar adultas antes do tempo. Tiveram que sentir o que é a dor, o fundo da vida. O escritor russo Alexander Solzhenitsyn dizia que crianças que haviam tido sua infância ceifada, seja por guerras, seja por uma doença, tinham propensão a se tornar artistas porque haviam tocado o fundo mesmo da vida. Então eu vou continuar aqui caminhando pelo War Childhood Museum, o Museu da Infância em Guerra, e daqui a pouco a gente traz mais histórias para vocês. Continuemos. Pessoal, outra história muito tocante aqui no Museu da Infância na Guerra. Vocês veem aqui de um lado um diário, um caderno de notas, e de outro um atlas, né? Um atlas geográfico. Essa história é da menina Ornella, que tinha 12 anos quando começou o cerco a Sarajevo. E o que aconteceu? A menina Ornella era de uma etnia diferente daquela da maioria dos seus colegas de classe. E muitas pessoas, por causa disso, demonstravam preconceito hediondo contra a Ornella. Por que é que crianças que mal conseguem significar o mundo demonstram preconceito? Gente, olhemos para os pais dessas crianças, para aquilo que elas ouvem dentro de casa e vivenciam dentro de casa. Então, nesse atlas e nos livros, nos demais livros que a Ornella usava na escola, havia crianças da sua classe, pré-adolescentes, 12 anos, ainda crianças, mas quase adolescentes, pré-adolescentes, pessoas que escreviam as mensagens ultranacionalistas, xenófobas, as mais hediondas e as mais odiosas. Lembremos que as guerras oriundas da secessão da antiga Iugoslávia fomentaram muito do nacionalismo chauvinista, xenófobo e excludente. E a Ornella chorava muito com isso. Só que sempre que alguém escrevia em seus livros alguma mensagem nacionalista, xenófoba, outras crianças vinham e as meninas, suas amigas, escreviam aqui no seu livro de rascunho, no seu diário,
mensagens de acolhimento e amizade. Então chegou o momento da guerra em que as amigas da Ornella disseram para ela o seguinte: quando o ódio vier a partir do atlas geográfico, com as delimitações de países, com as querelas xenófobas, lembre-se de que o seu livro de rascunho é maior do que o atlas, é maior do que esse mundo cartografado nos livros. Uma linda mensagem aqui, mais uma, do Museu da Infância na Guerra. Viagens de Vassoler, Sarajevo, Bósnia. Continuemos. Lari, você está entrando em contato agora com a história da FEDA, de 1985. Isso. Como é que é um aniversário celebrado em meio à guerra? O que ela conta para nós? Ela está contando que naquele dia em que ela está escrevendo o diário, era aniversário do irmão, e ela já não viu o irmão há muito tempo, eles tinham sido separados desde que a guerra começou, e ela se lembrou de que era aniversário do irmão e que ela também tinha tido um aniversário em meio à guerra, mas que tinha sido o pior aniversário da vida dela, então ela imaginou que o irmão também estivesse sentindo a mesma coisa onde ele estivesse, porque era um aniversário sem convidados, sem presentes, sem bolo, e ela imaginou que o irmão dela estivesse sentindo o mesmo que ela sentiu no dia do aniversário dela. O irmão estava lutando. Pelo que eu entendi, eles foram separados, mas acho que o irmão era criança também. Era criança também. Então ela imaginou que o irmão criança também estava tendo aquele sentimento de um aniversário ceifado. Pela guerra. Olha, gente, aqui eu mostro a vocês alguns encanamentos. Olha o que as explosões faziam com os encanamentos. Gente, isso aqui é encanamento de ferro. Olhem só o que as explosões faziam com os encanamentos, como elas deixavam tortuosos os metais. Vejam vocês. Vejam só. Se o ferro passa por esse processo de destruição com a explosão, vocês imaginam o frágil corpo humano. Olhem aqui, gente, os furos, os estilhaços perfurantes. Essa é a infância na guerra e esse é o diário da FEDA sobre o qual a Larissa falou há pouco. Mais um episódio tristíssimo e duro da infância na guerra durante o cerco a Sarajevo. Pessoal, esses emblemas da época da guerra, emblemas de batalhões, emblemas dos exércitos, da Bósnia, dos batalhões, esses emblemas fazem parte da história do Narcis, que nasceu em 1978, e do Almir, que nasceu em 1980. Eles não tinham com o que brincar, eles não podiam sair muito do apartamento onde viviam, porque as sirenes de evacuação, de toque de recolher, soavam constantemente aqui em Sarajevo. Então, como alguns soldados moravam no prédio deles, eles pediram para que, da linha de frente, do front, eles trouxessem algumas coisas para as crianças brincarem. E as crianças começaram a brincar com os emblemas, olhem só, que os soldados lhes traziam. Percebam então, gente, que as crianças começam a brincar de guerra, que as crianças começam a brincar de batalhas, que as crianças começam a brincar de exército, e isso imanta afetividade com relação ao belicismo para essas crianças que de qualquer maneira estavam vivendo rasgadas pela guerra. E deixa eu contar uma história para vocês, enquanto nós caminhamos aqui entre mais objetos. Vejam, tem até um computador. Fiquei curioso para saber a história desse computador aqui. Vou contar a vocês daqui a pouco. Mas enquanto nós caminhamos por esses objetos, olhem só. Espelhos, computadores, lápis de cor, relógios. O escritor soviético Vassili Grossman, que escreveu um diário enquanto acompanhava o Exército Vermelho, o Exército Soviético, de Stalingrado, na sua vitória heróica contra os nazistas na atual cidade de Volgogrado, à beira do rio Volga, daí o seu nome, até Berlim.
testemunhou a vitória do Exército Vermelho na guerra e testemunhou a alegria que os soldados sentiram quando o conflito terminou. Mas Vassili Grossman, enquanto via a ovação, a dança dos soldados de felicidade, vislumbrou um prédio em Berlim com a fachada toda rota. Então era possível ver através dos apartamentos, já que não havia fachada no prédio. Enquanto os soldados terminavam uma guerra em 9 de maio de 1945, dia da Rússia, 8 de maio de 1945, pelo fuso horário na Alemanha, Vassili Grossman viu que crianças brincavam com espadas de madeira e brincavam de guerrinha dentro do apartamento. Lutavam. Então Vassili Grossman, brilhante e tristemente, arrematou aquela história. Enquanto a Segunda Guerra Mundial terminava, uma nova guerra germinava com a brincadeira supostamente inocente das crianças. E a gente precisa prestar muita atenção a isso. Pessoal, a Leila, que nasceu em 1975, tinha pouco mais de 15 anos quando começou o horrendo cerco a Sarajevo, e ela falava bem inglês. Então, quando houve a chegada de comissões europeias a Sarajevo, a Bósnia, a Leila fez a ponte entre os representantes dessas comissões e os seus compatriotas. Ela que tinha 17 anos então. E ela causou muito boa impressão aos representantes da Suécia, e especialmente ao embaixador, e foi convidada a ir a Estocolmo. Daqui de Sarajevo até Zagreb, capital da Croácia, a Leila levou 36 horas. Eu repito, 36 horas. Justamente por causa dos checkpoints, dos pontos de verificação, por causa da guerra e tudo mais. Quando depois ela completou a viagem de avião de Zagreb, na Croácia, para Estocolmo, na Suécia, ela foi recebida pelo prefeito da Suécia e o embaixador do país lhe deu esse computador, o primeiro computador que ela teve, por meio do qual ela escrevia os artigos e fazia traduções. A Leila pôde fazer posteriormente um doutorado em ciência política e ficou muito positivamente impressionada e influenciada pela dimensão de valores humanos e de democracia da Suécia, e diz que procura contribuir para que seu país e para que sua região sejam permeados por essa dimensão de direitos humanos e de pacifismo. Essa luva, gente, pertence a Mirella. A história é bem curtinha. Eu posso ler essa história para vocês enquanto eu mostro a luva da Mirella, que tinha 17 anos quando começou o cerco a Sarajevo. A história se chama A Luva de Couro. Estava fazendo frio. Eu vesti as luvas de couro da minha mãe para buscar água. A gente imagina a falta d'água que havia à época. O bombardeio começou e todo mundo fugiu daquele lugar. Alguns ficaram feridos. Eu perdi uma das luvas de couro da minha mãe e corri em direção à segurança. Essa luva, para sempre, vai estar associada com a mescla entre vida e morte, entre salvaguarda e quase morte. E muitas pessoas que passaram por experiências em campos de concentração dos nazistas, os criminosos nazistas, aqueles que sobreviveram relatam sentir culpa até o fim da vida, justamente por terem sobrevivido. Pessoal, a história desse pente e desses lápis de cor que vem da memória da Leila, que à época do sítio a Sarajevo tinha 9 anos, se liga à contemporaneidade. Eu vou explicar a vocês como. A Leila conta que dificilmente as crianças
em meio ao cerco a Sarajevo, conseguiam receber presentes. Então, o que foi que aconteceu? Chegou uma caixa de lápis de cor à cidade de Kazin, aqui na Bósnia, onde a Leila vivia, e ela procurou não usar os lápis, porque ela imaginava que pudesse danificá-los e que jamais receberia, ou que demoraria muito a receber novos presentes. Com essa dimensão de que os presentes não acabassem, de que os presentes houvesse, de que as crianças pudessem estruturar o seu imaginário com presentes, com delicadeza, com gentileza por parte e solidariedade por parte dos adultos, é que vocês veem, a partir da história da Leila, história que inclusive inspirou a construção do Museu da Infância na Guerra, esses vários presentes aqui pelo museu. E a funcionária aqui do museu pediu inclusive que eu mencionasse que foi feita toda uma campanha, vejam só, para juntar, nós vemos vários objetos aqui do Museu da Infância na Guerra, que eu vou mostrando a vocês, e todos esses presentes que estão aqui foram recebidos de pessoas, algumas pessoas que viveram a infância na guerra e que têm as suas histórias aqui retratadas, e também de outras pessoas aqui de Sarajevo, que doaram esses presentes, que presentearam não o museu, mas as crianças da Ucrânia. Como todas e todos vocês sabem, a Ucrânia está sendo rasgada, transtornada, explodida com a guerra, e está sendo palco de uma guerra, na verdade, entre Rússia e Estados Unidos, ou entre Rússia e OTAN/Estados Unidos. Então é uma bonita iniciativa do Museu da Infância na Guerra fazer com que as crianças, minimamente, possam ser crianças. Claro que a infância na guerra implica justamente que as perspectivas de ludicidade, de segurança, de carinho, de acalento, de boa alimentação, se vão para as crianças. Mas, de qualquer maneira, é importante mencionar e frisar a importância dessa iniciativa do Museu da Infância na Guerra. E aqui vocês veem como o museu se estrutura. Os objetos vão sendo colocados, as histórias vão sendo contadas, olhem só. E nós, a Larissa e eu, estamos buscando algumas histórias para lhes contar. Deixa eu mostrar a vocês, gente. Olhem só. Uma lista de produtos que, eventualmente, o capitalismo não permite que a maioria da humanidade compre os produtos que estão nos mercados, mas certamente, à época da guerra, esses produtos aqui que vocês veem, vejam só, um chocolate alemão, vejam aqui, ó, uma margarina, sardinha, né? Um peixe aqui, que vem da França. Esses produtos não estavam disponíveis aqui em Sarajevo, porque a cidade estava sitiada. Então o museu mostra como isso virava uma relíquia, como isso virava um objeto quase de culto em meio à infância rasgada pela guerra. Continuemos então, pessoal, as viagens de Vassoler, nesse museu que é dos mais importantes em que eu já estive nesses meus 41 anos. Pessoal, olha, ali no canto do Museu da Infância em Guerra, vocês estão vendo uma televisão e existem mais histórias de pessoas que eram crianças à época e que hoje são adultos, como nós, e estão dando os seus depoimentos por ali. Agora, eu faço um vislumbre total aqui, ó, dessa outra sala do museu, com os vários objetos, que não são objetos, são verdadeiras relíquias aqui no Museu da Infância na Guerra. E vocês veem agora a Larissa. A Lari, enquanto eu estava gravando as outras tomadas do vídeo, a Lari começou a ouvir algumas histórias ali e ela escolheu 2 histórias aqui para nos contar de pessoas que tiveram eventos dificílimos, mas que são muito significativos do que é a infância na guerra. Então, Fia, se puder contar para nós aqui das viagens de Vassoler. Quando a gente vai nos museus que falam de Primeira e Segunda Guerra, às vezes a gente vê uns filmes de depoimento, né? E são sempre pessoas mais velhas, né?
E aí a gente estava lendo as histórias e eu fiz uma associação automática de que fossem pessoas bem mais velhas. E aí na TV eu vi que são pessoas da nossa idade, né? Pessoas que nasceram nos anos 80 e que já viveram a guerra. E Fia, vamos pensar, né? Antes de você contar as histórias, você nasceu em 1984, então a Larissa vai fazer 39 anos agora em 2023 e eu vou fazer 42 anos agora em 2023, eu nasci em 1981. Fia, se fosse em São Bernardo essa guerra, seríamos nós essas crianças aqui, porque elas têm a nossa idade. Várias crianças ali ou são um pouco mais velhas do que a gente ou um pouco mais novas do que a gente. E às vezes da mesma idade, é claro. Então são crianças que poderiam, olha aqui, ó, que poderiam ter a nossa idade. Conta pra gente então, por favor, Fia, essas histórias. É engraçado, porque você lê a história, você já associa uma pessoa que está contando uma história que aconteceu muito tempo atrás, né? E na verdade aconteceu 25 anos atrás. Mais, né? Um pouco mais. Eu vi duas histórias. Um menino que estava perto do rio, né? Era aqui em Sarajevo, isso? Não falou a cidade, estava perto do rio. E aí passou a amiga da mãe dele. E a hora que ela passou, ele estava perto do rio, com os olhos fechados. E aí ela chegou e falou, né, tá tudo bem? Você tá com os olhos fechados perto do rio? E aí ele chamou a amiga da mãe e falou assim, vem aqui, fulana, fica aqui do meu lado. Agora fecha o olho você também. Ó, você não tá imaginando a praia? Eu tô na praia aqui, eu fecho os olhos, ouço o barulho da água, ouço o barulho das pessoas e eu tô aqui imaginando que eu tô na praia. Vem imaginar que você tá na praia aqui comigo também. E a outra história foi... Só fazer um comentário aqui, Fia, antes de você contar a segunda história. O grande escritor russo Lev Tolstói, pessoal, no livro Infância, que é imprescindível, eu recomendo a vocês vivamente esse livro Infância, do mestre Lev Tolstói. O Tolstói dizia o seguinte: eu tinha um medo quando era criança. Eu tinha medo de olhar para trás e o mundo ainda não estar pronto antes da chegada do meu olhar. Isso é infância, gente. Isso é tomar aquilo que o Freud chamaria de onipotência infantil, ou seja, a criança pensa assim, ela fecha os olhos e pensa assim, agora o teto vai cair, agora a cozinha vai virar o quarto. Mas aqui não era só questão de uma onipotência da criança querendo ser mais forte do que o mundo que a ultrapassa, da criança querendo ser ainda, digamos, inconscientemente alimentada pelo útero, pelo cordão umbilical. Aqui é uma dimensão de uma criança querendo ser evadida no local onde ela não deveria estar. E, citando o Lev Tolstói aqui, o que ela fez? Ela fechou os olhos. E não é que ela queria que o mundo ficasse pronto ou se conformasse com aquilo que ela imaginava que era o mundo, mas ela simplesmente queria algo pacificado, algo reconciliado. Não o rio, se fosse aqui em Sarajevo, não o rio Miliatska, ceifado pela guerra, mas uma praia pacífica. Você tem mais umas histórias, né? Que outra história você tem para contar para nós, filho? Outra história é uma moça que morava no 5º andar de um prédio, que tinha uma sacada, e aí os pais voltavam juntos do trabalho todos os dias. Ela ia até a sacada mais ou menos no horário que os pais estavam voltando para ver os pais chegando, dobrando a esquina. E aí um dia ela saiu para acompanhar os pais na chegada e 3 granadas caíram ali na proximidade, né? Imagina que quando uma granada cai, não sei se acontece uma explosão ou muita fumaça, mas ela não conseguiu identificar se tinha atingido os pais ou não. E a reação dela foi querer descer sacada abaixo. Então ela estava escalando por cima da sacada, no desespero de ir atrás do pai e da mãe. Aí a avó dela, que estava em casa, ouviu os gritos e o desespero dela, foi lá e puxou ela, que na cabeça dela ela ia descer sacada abaixo. E aí, felizmente, a granada não tinha atingido o pai e a mãe, eles conseguiram ali fugir, se esconder dentro de algum lugar. E os pais, ela disse que perdeu alguns amigos, que eram crianças também, e alguns não morreram, mas foram atingidos e tiveram sequelas físicas por causa da guerra.
os pais dela sobreviveram, mas até hoje ela tem um trauma de o tempo todo olhar para ver se os pais estão bem, ver onde eles estão em casa, se eles saem, ela fica tensa, sempre à procura, sempre de olho vigiando, né? Ela falou que ela não consegue agora se sentir livre, né, de não estar sempre de olho nos pais. Pela história que a Larissa contou, a partir do que ela viu e ouviu daqueles relatos ali do War Childhood Museum, do Museu da Infância na Guerra, nós agora sabemos que a guerra não é apenas e tão somente como se fosse pouco trauma. A guerra é a impossibilidade de se livrar do trauma. A guerra é um trauma contínuo. A guerra é a impossibilidade de se esquecer, mas também não poder deixar de se lembrar. Você quer se esquecer e não deixa de se lembrar. Que tragédia, gente. Então, nós vamos continuar aqui. São muitas as histórias. Nós estamos escolhendo algumas histórias. Todas são meritórias, é claro, mas nós temos que fazer o vídeo aqui com algumas histórias. Mas mais uma vez, eu peço que vocês ou venham a Sarajevo. Agora, se não vierem para cá, que visitem o site do War Childhood Museum, Museu da Infância da Guerra, aqui em Sarajevo, na Bósnia. Vamos continuar então, viagens de Vassoler pelo Museu da Infância na Guerra em Sarajevo. Uma homenagem a todas e a todos aqueles que se solidarizam e têm empatia com os que sofrem. Viagens de Vassoler. Um sniper matou o meu irmão e ele também matou a minha infância. Além dessa bicicleta lúdica que não podia andar pelas ruas de Sarajevo, nós temos aqui os trechos do livro que eu adquiri sobre a infância na guerra. E esse é mais um detalhe desse museu. Vejam aqui, gente. Um galão como esse era uma tentativa de beber água. As pessoas precisavam, vejam vocês, colocar galões como esse, colocar todos os recipientes possíveis para poderem coletar água da chuva. Era a única fonte de água limpa a que podiam ter acesso, uma vez que os snipers estavam ao redor das colinas e por isso alvejavam aqueles e aquelas que se aproximavam do rio. E mais, gente, Sarajevo, nas suas fachadas, as colinas de Sarajevo, circundadas pelas forças da República Srpska, as crianças se escondiam atrás dos prédios e, às vezes, na sua brincadeira lúdica, sem dimensionar o perigo do que estava acontecendo, brincavam de quem ia fazer a corrida e ia driblar os snipers de um prédio para o outro, desafiando a morte com a ludicidade própria à infância. Então, gente, a gente continua e daqui a pouco mais uma tomada das viagens de Vassoler. Mais uma história aqui, gente, duríssima, mas importante de ser lembrada, no Museu da Infância na Guerra. Essa é uma história da menina Kadira, que nasceu em 1986. Portanto, a época da guerra ela tinha apenas 6 anos, a época do sítio a Sarajevo. Eu vou ler para vocês essa história com base na fotografia da escola. Essa fotografia 3x4 que vocês veem aqui da Kadira. A guerra chegou a nossas vidas no momento em que a minha mãe acordou e disse que nós precisávamos fugir de casa. Enquanto meus pais e eu conseguimos fugir para Potocari, outra cidade, Potocari, outra cidade aqui na Bósnia, o meu irmão mais velho permaneceu na nossa cidade. Eu tinha 6 anos então, e o meu irmão tinha 17 anos. Ou seja, ele foi para o exército, ele foi lutar para defender a Bósnia. Kadira e seu irmão nunca mais se viram novamente. Os restos do meu irmão, diz a Kadira, foram encontrados numa vala coletiva, uma vala comum em Kamenica, outra cidade aqui na Bósnia.
Essa fotografia, tirada na cidade de Tuzla, em 1995, me lembra de que eu sobrevivi a um genocídio como uma garota. Essa é a história da Kadira. É disso que a guerra é feita. E é por isso que nós precisamos nos lembrar, sempre, de que a guerra é o trauma interminável. E lembrar a todas as pessoas que a guerra, quando abstrata, com essa cultura belicista, machista, patriarcal, violenta, pode parecer a muitos e muitas algo de apelo, mas na verdade é a destruição contínua dos edifícios, dos aeroportos, das casas e do cotidiano mais tenro de todas e todos nós. Pessoal, essa lâmpada aqui era a única fonte de luz do menino Boris, que quando a guerra na Bósnia começou, tinha apenas 4 anos. E ele conta para nós uma história. Eu vou deixar essa lâmpada aqui na imagem para todas e todos nós. Mas Spiritucha era frequentemente a única fonte de luz durante a guerra na Bósnia. Nós colocaríamos nela qualquer coisa que queimasse, geralmente gasolina. Com essa luz, eu aprendi a ler, e eu brincava e ainda ia ao banheiro. Olhem o que é a guerra, gente. A guerra, como a Larissa me contou há pouco, é o pai que se despede da esposa e da filha. É o pai que quando volta esquálido, barbudo, volta traumatizado, volta em silêncio. Ou, muitas vezes, não volta. Pessoal, esse documento é mantido até hoje pelo então menino Samir, que tem a minha idade. Ele nasceu em 1981. Então hoje ele é um adulto de 41 anos. 2023 vai fazer 42 anos. Eu vou contar um pouquinho da história do Samir aqui para vocês. Ele diz que mantém esse documento como uma relíquia até hoje, porque esse documento é uma prova de que ele foi ferido na guerra. E o que isso significava à época? Quando alguns certificados assim eram obtidos, e o Samir, à época, tinha 11 anos, 92, quando Sarajevo começou a sofrer o terrível sítio, com esse atestado, em algumas organizações humanitárias, era possível que a criança obtivesse, por exemplo, alguns doces. Que criança não gosta de doce? Eu era aficionado em doces quando era criança. As crianças gostam de doce. As crianças não apenas gostam de açúcar, elas gostam de brincar com doce. Por exemplo, na minha época tinha o famoso pirocóptero. Era um pirulito que tinha uma hélice. Então depois que você terminava o pirulito, você colocava a hélice na ponta do cabinho de plástico e o pirocóptero estaria girando. Isso que eu pude fazer, o Samir, que tem a minha idade, não pôde. Enquanto eu estava tendo uma infância pacífica em São Bernardo do Campo, o Samir guardava um atestado num papel que ele diz ser de baixa qualidade, para que ele pudesse mascar um chiclete, para que ele pudesse, vamos usar um doce brasileiro, comer uma paçoca, comer um pezinho de moleque. Isso é a guerra. A guerra é a falta. A guerra é a ruína. A guerra é o aprendizado da vida adulta, e o aprendizado mais árduo e duro da vida adulta, quando nós jamais deveríamos ser adultos, quando nós ainda somos crianças. Pessoal, vocês veem aqui uma singela malinha dos Smurfs. Olha aqui, ó. Esse desenho é da nossa época, da época minha e da Larissa. Aqui vocês têm o Smurf com a Smurfette, e ele tá fazendo bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Olha só, eu vou passar essa malinha aqui de lado, ó.
Vocês têm o Smurf dando um buquê de flores para Smurfette, olha só, ela cheirando as flores. É uma malinha toda singela. Aqui vocês têm o Gargamel, né? Quem assistiu ao desenho Os Smurfs lembra do Gargamel, que era mais rabugento e tudo mais. E a Larissa, que está aqui, vai contar para nós agora a história dessa linda malinha aqui, dessa linda mochilinha que envolve os Smurfs. Qual que é a história, Fia? Que é uma história muito tocante. É de uma menina que nasceu em 84. Como é que é o nome dela? Neira, aqui o J vai ter sondinho também. Deixa eu ver aqui, Neira. eu mostrar para vocês. Ó. Isso, Neira, que nasceu no ano, olha só, nasceu no ano em que a Larissa nasceu. Então hoje, ela, nesse ano de 2023, ela vai fazer 39 anos. Vai lá, Fia. Na cidade que ela morava, eles davam presentes de Natal no final do ano para as crianças e aí ela ganhou, antes da guerra, isso ela ganhou essa malinha dos Smurfs. E ela usava para colocar os brinquedos dela. Então, ela usava como porta-brinquedos. E aí, quando a guerra começou, isso se transformou num porta-objetos de necessidade, né? Então, ela colocava colher de plástico, ela colocava baralho, fósforo, vela, lamparina e produtos de primeiros socorros, por exemplo. E aí ela deu várias funções aí para a malinha, né? Quando começa a guerra, a malinha obteve várias funções. E teve, em algumas ocasiões, ela pegava fragmentos das explosões, das granadas na guerra, e colocava dentro dessa malinha. Foi por esse motivo, inclusive, que a malinha ficou tão pesada que quebrou a alça da malinha. Aqui, gente, ó, tá sem alça aqui, ó, vocês podem ver. E é isso, e a mãe dela guardou, mesmo quebrada a malinha, a mãe dela guardou a malinha até a guerra acabar. Olha, gente, é tudo muito tocante e eu quero convidar vocês a virem comigo a esse último local. Existem muitos objetos que são relíquias aqui. Nós escolhemos alguns objetos e suas histórias para relatarmos para vocês. Acompanhem o trabalho do Museu da Infância na Guerra, War Childhood Museum, em Sarajevo, com histórias as mais variadas. Eu quero levar vocês a essa outra, vejam aqui, essa é uma balança, vocês veem a Larissa ali ao lado, e é muito bonito o dito relacionado a essa balança. Se vocês se lembrarem, o primeiro objeto que nós vimos no Museu da Infância na Guerra foi uma balança de uma menina que não tinha podido brincar com a balancinha que o avô lhe fizera, porque o avô morreu pouco antes de a guerra começar. Então agora, com a imagem dessa balança, eu vou ler esse recado final do Museu da Infância na Guerra. E olha só, eu vou fazer o balançar para que nós tenhamos aqui a imagem que o museu vai passar para nós. Essa é uma réplica, não é a balança original, e ela está aqui na última sala do museu, fazendo com que o começo e o fim do museu formem não um círculo de retorno ao ponto inicial, porque ninguém quer voltar para a guerra, mas uma espiral que traga esperança, que traga um recomeço. O recado aqui do Museu da Infância na Guerra é o começo. Quando você deu movimento a essa balança, você lhe deu energia cinética que se tornou energia potencial quando o balanço alcançou o seu ponto mais alto. Vocês lembram disso, gente? Ó, o balanço, ó, Larissa, eu vou pedir para a Larissa parar um pouquinho. Aí, nesse momento, só um minutinho, para a Larissa segurar, por favor, filha. Aqui, nós temos a gravidade, tem um ângulo, tudo isso a gente aprendeu a calcular nas aulas de física, né? A Larissa está, nesse momento, segurando a balança e ela está acumulando aquilo que nós chamamos de energia potencial. Quando a Larissa abrir as mãos, olha só, vai abrir os dedos, essa energia potencial é transformada em energia cinética e ela vai se reestruturando. Quando a balança alcança seu ponto máximo,
a energia potencial se renova como energia cinética. E vejam só, a soma dessas energias é constante, em teoria, a menos que forças externas hajam sobre a balança. E se não houver forças externas agindo sobre a balança, essa balança permanecerá em movimento infinitamente. Isso, gente, que o museu está contando aqui para nós, foi algo que Galileu Galilei, nós visitamos a casa de Galileu Galilei em Florença. E o Galileu, com uma imaginação científica, física simplesmente sensacional, e a gente movimenta mais uma vez a balança, o Galileu imaginou o seguinte: um corpo parado permanecerá eternamente parado a menos que haja uma força externa. Isso é até algo mais intuitivo, né? Mas um corpo em movimento permanecerá em movimento a não ser que haja uma força externa. Por que uma bola rolada para? Porque tem atrito, tem forças contrárias e a bola para. Tem a resistência do ar e assim por diante. Então Galileu imaginou um movimento contínuo que faria com que um corpo jamais deixasse de se mover a não ser por uma força externa. Você está agora saindo do Museu da Infância em Guerra. Mas esse movimento vai continuar a vibrar. Da mesma forma que a vida continua depois da infância na guerra. Porque a vida dura mais do que nós e do que nossas experiências. Eu fico até emocionado aqui, gente, de mostrar para vocês essa experiência do Museu da Infância na Guerra. E nesse momento, muito tocante, eu convido vocês a uma oração, uma reflexão. Eu convido todas e todos vocês que tenham solidariedade, compaixão, que se lembrem do que essas pessoas aqui na Bósnia, do que as crianças em Ruanda, na África, do que as crianças no Afeganistão, do que as crianças na Síria, do que as crianças na Ucrânia passaram e estão passando. Viagens de Vassoler, no coração do Museu da Infância em Guerra, em Sarajevo, na Bósnia. Eu agradeço muito a audiência de todas e todos vocês e eu termino esse vídeo perguntando: Lari, como é que foi a sua experiência aqui no Museu da Infância na Guerra, em Sarajevo, na Bósnia? Primeiro que a gente lembra como foi a nossa infância, né? A gente lembra como foi a nossa, o ambiente, o que trazia ludicidade pra gente, e a gente consegue se colocar um pouco dentro daquele contexto que a gente nem chegou perto de viver, mas pelos relatos e pelos objetos dá para sentir um pouco. E aí, a Larissa e eu, que fomos pessoas que tivemos infância, sabemos como a nossa infância não foi, portanto, natural. Como nós tivemos sorte, como nós fomos privilegiados por podermos ter vivido infância, adolescência, por podermos ter comido todos os dias um prato de arroz e feijão, por termos recebido acalento da nossa mãe, da nossa avó, pelo fato de o nosso pai nunca ter sido convocado para uma guerra. Viagens de Vassoler, no Museu da Infância em Guerra, em Sarajevo. Muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês. Nunca nos esqueçamos. A vida dura mais do que nós e dura mais do que as nossas experiências. Viagens de Vassoler, Museu da Infância na Guerra. Um vislumbre final com essas relíquias de crianças que se tornaram adultas antes do tempo e com a imagem desse balanço. Muito obrigado. Viagens de Vassoler, Sarajevo, Bósnia.
Até a próxima, pessoal.